Deus. Porque a gente tem um negócio de dizer, fulano morreu, e será que a morte também não vai chegar para nós? Aí nós dizemos assim, será que morreu com Jesus ou sem Jesus? Aleluia! Será que morreu com Jesus ou sem Jesus? Quem sabe é Deus se morreu com Jesus ou não. E a nossa vida, como ela está? Se Jesus chegar agora, bendito seja louvado o nome do Senhor. Porque, aleluia, muitos estão indo e a gente diz, amanhã eu conserto aquele pecadinho. Não, depois, oh Deus, depois. Vou deixar para pedir perdão depois, depois da manhã, o ano que vem. E continua, aleluia, alimentando aquele pecadinho, aleluia, glória a Deus. E Deus está vendo tudo, igreja. Bendito seja louvado o nome do Senhor. Igreja, Deus tirou o povo do Egito, aleluia. Deus tirou aquele povo do Egito, salvou o povo do Egito da escravidão, aleluia, glória a Deus, isso é louvado. Imagine a pessoa estar na escravidão, aleluia, sendo, aleluia, humilhado, aleluia, apanhar, aleluia, comer quando bem quiser, aleluia, trabalhar, aleluia, e muitas vezes até carregar pedra na cabeça, aleluia. Então, igreja, Deus teve misericórdia. Quando Deus teve misericórdia do povo que estava no Egito, e Deus disse a Faraó, solte meu povo para ir me adorar. Não foi isso que eu disse? Solte meu povo para ir me adorar no deserto. Glória a Deus. Deus deu, igreja, aleluia, 40 dias. Não foi isso? 40 dias para chegar na terra prometida. Mas na caminhada, o que aconteceu na caminhada? Quando Moisés subiu, que ele foi buscar o Senhor no monte, que desceu, o povo já estava em quê? Na idolatria. O povo já estava na idolatria. Aleluia. Deus levantou, aleluia, Moisés, aleluia, ali, para liderar aquele povo, aleluia. Mas a andada pelo deserto ainda continuou, né, igreja? Continuou, aleluia, caminhada, aleluia. E muitos na caminhada, no deserto, morreram. Chegou uma época, meus queridos, que o povo, ele se rebeliava contra Deus. Aí, aleluia, Moisés ia, clamava ao Senhor, por misericórdia, Deus ia, conversa com o povo, Moisés. Aí Moisés ia lá, conversava com o povo, com glória, o povo se arrependia e Deus disse o quê? Deus perdoava. Glória a Deus. Mas na caminhada no deserto, igreja, o povo começava a pecar de novo. Dava um tempinho. Aí depois começava a pecar de novo contra o Senhor. Aleluia. Então Deus permitiu, imagine, igreja, imagine, cobra no deserto, cobra. E o povo levando picado e morrendo. Aleluia. E Moisés lá vendo, aleluia. E Moisés sabia com certeza que era o Senhor que estava permitindo aquela situação, porque o povo estava demais em pecado, aleluia, dele se louvado o nome do Senhor, se rebeliou contra Deus. Nós estamos falando aqui de rebelião, aleluia, dele se louvado o nome do Senhor. Nunca queira, igreja, se rebeliar contra o Senhor, aleluia, glória a Deus. Se tiver algo para se endireitar com o Senhor, é tempo, aleluia, e se endireitar com o Senhor e procurar obedecer ao Senhor. Se Deus te chamou para louvar, louve. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou, aleluia, para profetizar, profetiza. Está com medo de quê? Aleluia. Saul temeu, diz, eu temia o povo, aleluia, merecia louvar o nome do Senhor. Mas voltando aqui, igreja, aleluia, e o povo pelo deserto, Deus permitiu aquelas cobras, aleluia. E a cobra ia, picava o povo morria. De novo, Moisés foi, orou a Deus, aleluia. E Deus falou o quê? Faça uma estátua de bronze. Todos aqueles que for mordido, vai até a estátua de bronze, vai tocar nela e vai ter vida. E Deus ia dar a cura. Bendito seja louvado o nome do Senhor. Igreja, eu quero falar para a igreja, aleluia, bendito seja louvado o nome do Senhor. E quando a gente peca, aleluia, quando a gente peca, tem as consequências, né, igreja? Tem as consequências. Porque, aleluia, porque eles continuaram sendo picados pelas cobras. Eles continuaram, pastor Moura, sendo picados pelas cobras. Mas só que agora Deus deu uma nova chance, olha. Uma nova chance dele ser picado. E lá na estátua de bronze, topar e não morrer.
Mas antigamente a gente está vendo que ele se morria, as cobras picavam por causa do pecado e ele morria. Hein? O pecado leva o quê? A morte. O pecado leva a morte. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, quando Deus, aleluia, dá um decreto, quando Deus fala, aleluia, glória a Deus, não volta atrás, aleluia. A única coisa que pode nos livrar, aleluia, do fogo do inferno, aleluia, igreja, é a gente se arrependendo de coração. Porque se vocês pensam, aleluia, ou eu penso, que dom, Deus me usa tremendamente na terra, oh glória. Quando eu, aleluia, abro minha boca, aleluia, vejo a glória de Deus descer, aleluia. Você está pensando que isso vai te levar para o céu? Não vai não. Jamais vai te levar para o céu. Você está achando que seu chamado vai te levar para o céu? Você está achando que os dons que Deus lhe emprestou, que nem é seu, vai te levar para o céu? Não vai levar para o céu. O que vai levar você para o céu é obediência. Aleluia. É obedecer. Aleluia. Glória a Deus. É perseverar. É andar na santidade. Aleluia. Mas Deus, eu sou falho. Deus sabe o que você faz. Mas Deus contempla o teu coração. Aleluia. Deus não quer, aleluia, que você hoje peça perdão ao Senhor e amanhã continue na mermice. Aleluia, porque tem crente, aleluia, bendito seja louvado o nome do Senhor, aleluia, que peca hoje, Deus quer que deixe. Deus falou bem assim, ó, não peque mais. Deus falou com aquela prostituta, aí, vai e não peque mais. Deus mandou ela aí, minha filha, você vai, e você vai pecar e pecar. Não, Deus disse. Jesus, ele decretava, não peque mais. Ele já falava, não peque mais. Mas Deus não sabe que a gente somos seres humanos fracos, que a gente precisa do Senhor, aleluia, para ser forte, aleluia. Então, mas Deus disse, se Deus diz, eu sou contigo para não pecar, eu sou contigo para deixar aquele vício, aleluia, maldito que lhe persegue, aleluia, glória a Deus. Mas muitas das vezes a pessoa está tão acostumada, aleluia, com aquele vício, aleluia, que não quer deixar por nada. Se torna uma idolatria, o vício, aleluia, glória a Deus. E é esse vício maldito, aleluia, que vai te levar para o inferno se você não se arrepender contra tempo. Dê valor à sua alma, aleluia. Dê valor à sua vida, aleluia. Porque sua vida aqui na terra, Deus tem um propósito maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Você dando valor à sua alma, aleluia, um dia ela vai ter um encontro com o Senhor, aleluia. Em um lugar que não tem pranto, não tem choro, não tem dor, aleluia. Aleluia, tudo Pai, glória a novo, Deus. igreja do Senhor. Bendito seja louvado o nome do Senhor. Eu quero dar um testemunho aqui para a igreja de um sonho que eu tive, eu creio que faz mais ou menos um mês. E eu estava aqui na Cidade Nova, lá na avenida. E aí eu ia pela avenida, daqui a pouco eu vi um homem desesperado, correndo atrás de uma porta que estava na frente dele. Mas ele não enxergava essa porta. Aleluia. E atrás, igreja, atrás, dizia que iam uns homens, tudo armado, para acabar com a vida deste homem. Então esse homem dizia que ele era crente. Ele era crente, mas ele estava cego. Ele estava cego espiritualmente. Ele não estava enxergando o caminho da salvação, porque ele estava tão focado no pecado. Eu sou crente, mas não deixa aquele pecado. Eu sou crente, mas não deixa aquele pecado. Aleluia. Então ele estava igreja, ele estava tão em pecado e assim pegado, sabe? Aqueles crentes que se apegam mesmo à prostituição, mas que não sou crente. É se prostituindo, mas dentro da igreja. Aleluia. Muitas das vezes pegando do que é nos outros dentro da igreja. Aleluia. Então, igreja, ele procurava a porta. Gente, esse sonho, a porta estava perto do homem mesmo. E ele corria.
da salvação, mas ele não, no meu sonho, ele não encontrou a porta. Ele mesmo não encontrou, pastor Moura. Como é que eu peguei uma porta aqui e a pessoa não achou? Porque estava cega, igreja. Igreja, a porta está ali, nós estamos vendo aquela porta. Aleluia, espiritualmente, se a gente não tiver os olhos abertos, aleluia, nós sabemos que na volta de Jesus, se a gente não tiver os olhos abertos, se a gente não for chegar do Espírito Santo de Deus, aleluia, nós não vai ver como ele tocar, nós não vai ver Jesus nos chamar para ter um encontro com ele na glória. Ele disse a louvar o nome do Senhor, e disse que chegou esses homens, igreja, e aleluia, matou ele caiu lá, olha. Mas eu creio que vocês entenderam o que Deus quis falar aqui. Ele estava, igreja, tão levado pelas coisas do mundo, apegado. Sabe aqueles crentes que vai na igreja, até louva, até prega a palavra, mas está pegado com as coisas do mundo, está pegado com as coisas do mundo. Que ele não viu a porta da salvação. E aí chegou aqueles homens, mataram ele, e ele caiu lá no chão, isso foi o sonho. Ele caiu lá no chão e morreu. Aí eu, no meu sonho, bem ali perto de Benezé, ele ia desesperado, correndo atrás dessa porta. Aí ele caiu no chão, eu olhei assim, e eu fiquei assim, admirada, a porta. Gente, a gente fica admirada, e a gente fica assim, Jesus, meu Deus nos ajuda cada dia, está na tua presença. Aí vieram aqueles homens, que eu creio que eram os mal de demônios. Aí mandaram bala naquele homem caiu ali, aí, perto da porta, pastor Moura, da salvação, perto do caminho, não encontrou a porta que levava a Deus, porque ele não quis, porque ele estava pegado às coisas do mundo. Bendice e louvar o nome do Senhor. E essa palavra, igreja, aleluia, que Deus deixa aqui. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Então é essa palavra, igreja, que fica aqui para a igreja do Senhor, aleluia. Meditar cada dia, se apegar com o Senhor, aleluia. Se tem algo que, aleluia, que muitas das vezes, né, igreja, nós sabemos que tem pecado, que você diz assim, eu vou deixar. E deixa, eita glória! Mas tem coisa, se você não pedir ajuda de Deus, se você não pedir ajuda de Deus, não deixa. Você tem que ser humilde, você tem que se render ao Senhor e reconhecer que você, aleluia, não consegue deixar aquele pecado maldito, aleluia, que está, aleluia, colocando a sua alma, aleluia, em risco de perder a salvação. Aleluia, você se levanta e cai, aleluia, você se levanta e cai, aleluia, e se Jesus voltar? Então peço ajuda a Deus a cada dia. Não estou dizendo não, igreja, que vocês estão cheios de pecado, isso não. A palavra de Deus diz, examine o homem a si mesmo, como eu mesmo tenho que me examinar todos os dias. Aleluia, glória a Deus, perante o Senhor, para ver se eu estou, aleluia, glória a Deus, né, no caminho, aleluia, agradando a Deus, aleluia. Porque, aleluia, nós vemos que Saul, ele foi rejeitado, igreja, aleluia. Deus rejeitou ele e não teve assim, aleluia, conversa não, porque Deus conhecia o coração dele. Eu vou oferecer sacrifício ao Senhor, mas o povo escolheu, trouxe, aleluia, melhor boi, ovelha, vou oferecer sacrifício ao Senhor. Não teve conversa não, Deus rejeitou. E vocês acham que hoje em dia Deus não rejeita mais? É, pastor? Será que Deus não rejeita mais? Aquele crente rebelde, aquele crente que Deus levanta para uma boa missão na terra, e de repente se rebela contra o Senhor, não quer obedecer à liderança do Senhor. Deus, ele fala, e não quer obedecer à liderança do Senhor, vai até bem. Mas chega no meio do caminho, aleluia, começa a tropeçar. E tem coisa que Deus deixa nas nossas mãos. Uma coisa é você ver uma pessoa que está aí fora, endemoniada, precisando da ajuda do Senhor, sem ter força, aleluia, para se libertar. Porque nós vemos aí fora muitos cachaceiros, muitos drogados, aleluia. Nós vemos pessoas que estão na prostituição, aleluia, que está precisando da ajuda do Senhor para se libertar. Sozinho não vai conseguir. Mas tem coisa que se a gente dizer bem assim, hoje eu deixo. Deus já deu aquele poder ali, de deixar. Aleluia. Eu bebia a igreja, eu bebia mesmo. Eu era uma pessoa, aleluia, que a gente dizia, era como com farinha.
começava, eu estudava a Bíblia em Salvador. Eu sempre estudei a Bíblia. Viajei para São Paulo. Meu Deus, aonde eu ia, meu Deus sempre levava alguém. Nosso Deus sempre levava alguém, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Sempre onde eu estava, se eu estivesse no trabalho trabalhando, chegava alguém. As patroas até brigavam, irmão. Ô, Jô, brigavam comigo para não escutar. Não era para dar atenção. Glória a Deus. Eles eram louvado no Senhor. Então, aleluia, eu bebia muito. Eu tinha vez que eu levava meus filhos para as festas também, entendeu? Mas quando foi um dia eu viajei, eu cheguei de Salvador, tinha pouco tempo por aqui, eu viajei para Jacuatã, viajei para Jacuatã. E eu já fui toda alegrinha, porque lá em Jacuatã dava muita bebida. Então, quando eu cheguei lá em Jacuatã, a casa, o povo alegre, Jô cozinha bem, então o povo me recebia de braço aberto, entendeu? Porque ela cozinha bem, gosta de cozinhar, então o povo me recebia com alegria. E aí, tem isso e aquilo, glória a Deus. E aí, já estava tão acostumadinha que quando eu ia trabalhar, glória a Deus, eu era uma bebida, era uma cerveja, ia fazer uma coisa de faxina, ia trabalhar, que às vezes os patrões liberavam, e eu já, né? E muitas das vezes, aleluia, eu pegava a igreja e depois que falava o patrão, aí, o erro também, né? Então ali em Jacuatã, a igreja, quando eu cheguei lá em Jacuatã, aí nós começamos a ir para a cozinha, eu, a dona da casa, tinha outras pessoas. Então ali eu já fiquei agoniadinha, né? Querendo beber, agoniadinha. Aí ela chegou e disse, tem aí na geladeira, né? Pode pegar. Pai, pode pegar. Aí lá vai eu, peguei uma garrafa. Assim que eu peguei a garrafa, tá só. Assim que eu peguei a garrafa, um monte de gente, né, o pessoal tinha comprado bebida, caiu em minha mão. Escute só, repare só, caiu em minha mão. Não tem nada não vai beber, não tem nada não. Pegue outra. Aí pronto, eu fui lá, peguei, caiu da minha mão de novo. Já sabe a testemunha? Caiu da minha mão de novo. Eu já fiquei meio assim, né? Meio vergonhosa. Aí, quando eu peguei, que caiu, aí tinha uma pessoa lá, olhou pra minha cara e disse, olha, Deus não quer que você beba. Uma pessoa, Deus já usou uma pessoa, né? Gente, era muito rápido. Não é que eu pegava de qualquer jeito, não. Segurava. Era continha, sabe? A mão de Deus estava lá e tá. Entendeu? Aí eu fiquei assim, sem jeito. Aí a moça que estava lá disse assim, olha, Deus não quer que você beba. Aí, mas mesmo assim, eu ainda saí para ir atrás, para comprar, né? Eu não era convertida não, meu irmão. Eu escutava falar no dia, mas não era convertida não. Aí saía para comprar, saí por ali ainda atrás para comprar. Deus não deixou nesse dia, igreja. Nesse dia Deus não deixou. E eu já tinha ido para lá, para isso mesmo, que sabia que rolava bebida, tudo nessa casa. Né? Foi um monte de gente, um grupo de pessoas foi. Quando eu voltei para casa, escute só. Quando eu voltei para casa, ninguém é sujo, viu? Quando eu voltei para casa, mas Deus sabe o que faz. Quando eu entro na casa da minha mãe, na casa da minha mãe, ela chegou tarde, hora da noite. Eu não sei se eram umas 9, eu sei que a gente chegou tarde de viagem. Lá não aconteceu nada de bebida que Deus me deixou. Quando eu abro a geladeira de mãe, tinha meu irmão e minha irmã na casa. Meu irmão e minha cunhada na casa. Estava tranquilo, no bebeiro, estava lá, sentado na rede. Aí eu chego, entro, e quando eu chego na casa da minha mãe, que abre a geladeira, eu fui pegar alguma coisa, que dali da casa da minha mãe, eu ia para casa. Aí daqui um garrafão, igreja, de 5 litros. Quando eu vi, eu dizia, rapaz, de quem é esse garrafão? E eu vou perguntar de quem é agora. Aí cheguei, voltei, fui lá onde meu irmão estava e perguntei. Fechadinho, eles não beberam. Eu perguntei assim, de quem é esse garrafão? Aí pronto, meu irmão chegou e falou bem assim, rapaz, ele falou, gente. Ele falou bem assim, nós comprou, mas nós não abriu não. Dava 5 litros. Não abriu não. Se quiser, beba. Se quiser, beba. Igreja,
naquele dia, aquele garrafão. Era eu e outra jovem. Secou aquele garrafão todinho. Ninguém mais quis desse garrafão. Ninguém mais quis desse garrafão. Só eu e essa jovem. Aconteceu o quê? Olha o que aconteceu. Essa jovem subiu lá para cima para o bar. Foi brigada, Deus deu livramento. E nisso eu já estava cega. Eu subi no outro dia, porque eu nem vi quando ela foi brigar de nada. Eu já estava cega de tão bêbada, que eu nem vi. Agora uma coisa Deus me fez lembrar, escute só. Ela foi lá em cima, brigou por lá e já saiu de lá. Eu peguei minha menina, Micaela tinha mais ou menos, deixa eu ver, uns 7 meses, era novinha, bem novinha. Peguei ela, enrolei, repare só, e fui para casa. Amados irmãos, quando eu cheguei, estou falando daquele vício, né? Quando eu cheguei à igreja, perto de casa, sabe o que aconteceu com uma criança recém-nascida? Isso Deus me fez lembrar até hoje. Até hoje Deus permitiu eu lembrar. O meu pé entrou no buraco. Quando o pé seu entra no buraco, acontece o quê? Você vai ficar, né? Vai cair. E a criança, sabe o que aconteceu com a criança? A criança, olha, voou do meu braço. E Deus permitiu, igreja. Deus permitiu a criança sair do meu braço, prender do meu braço, aleluia, e voltar para os meus braços de novo. Então, grande foi o livramento que Deus me deu. Grande foi o livramento que Deus me deu ali. Sabe o que foi que eu falei com Deus também, igreja? Eu falei assim, mas sabe por que Deus me deu esse livramento? Aleluia. Sabe por que o Senhor me deu esse livramento? Porque antes de eu beber aquele garrafão, sabe o que foi que eu falei com Deus? Eu falei com Deus bem assim, eu olhei para o garrafão e disse bem assim, Senhor, é a última vez que eu vou beber. Eu falei para Deus, é a última vez que eu vou beber. Aí bebi com gosto. E Deus ainda fez o quê? Deu livramento à minha filha. Minha filha, eu tanto queria que Deus me deu uma filha mulher para a glória de Deus. Aleluia, porque eu já tinha 3 filhos homens e o povo declarava com a boca que eu não ia ter uma filha mulher. E eu, aleluia, falava assim, eu não era convertida, mas tinha um pouco de conhecimento da palavra, de escutar as pessoas falar. E eu dizia bem assim, Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Então Deus, Ele me abençoou e hoje eu sou livre do vício. Então quer dizer que Deus, Ele cumpre, aleluia, promessas em suas vidas. E Deus, quando você faz um voto com Deus, Deus, Ele lhe honra no voto, porque Deus sabe que é para a glória dEle. Aleluia. Então Deus te ajuda. Porque ali foi um voto que eu fiz com o meu Senhor, que nunca mais na minha vida ia beber. E até hoje, para a glória de Deus, nunca mais eu bebi. Eu agradeço minha rica oportunidade de fazer uma oração com Ele.